Será que existe um código secreto para o sucesso? E se esse código pudesse ser resumido em 2 caracteres bem simples: X+. Pois é, esse símbolo, que parece tão misterioso, guarda a chave para destravar um poder pessoal imenso. E nesta nossa análise, a gente vai decifrar esse segredo juntos. E olha, essa ideia poderosa não surgiu do nada, não. Ela vem de uma obra clássica de um autor chamado M.R. Koppmeyer. Ele foi um verdadeiro mestre da psicologia do sucesso, que aconselhou desde presidentes de grandes empresas até milhões de leitores com seus livros. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos desvendar o que o símbolo X+ realmente significa. Depois, vamos ver a técnica para multiplicar esse poder. Em seguida, a gente vai descobrir 9 dons secretos que podem ser oferecidos. Vamos dar um foco especial no mais poderoso de todos e, no final, entender como é possível se transformar numa verdadeira fonte de poder para os outros. Vamos lá! O Koppmeyer não estava de brincadeira quando chamou esse símbolo de o seu segredo de $1 milhão. Mas o que exatamente ele representa? A resposta é surpreendentemente simples e até elegante. Pensa assim, ó. O X é o sinal de multiplicação que a gente conhece. O mais é como o polo positivo de uma bateria, sabe? Simboliza energia positiva. Juntos, X mais vira quase um mantra. Multiplique o seu poder pessoal positivo. Mas o símbolo é só a ponta do iceberg. Um lembrete. O verdadeiro motor por trás disso tudo é um princípio psicológico fascinante, que o autor chama de fusão subconsciente. E aqui vem a grande virada de chave, uma coisa que vai contra quase tudo que a gente pensa sobre poder. A influência de verdade não vem daquilo que se pega, que se exige ou controla. Ela nasce do que se dá. E mais especificamente de dar algo que as pessoas ao redor desejam desesperadamente, mesmo que elas nem percebam isso. E olha que incrível como as palavras do próprio autor descrevem esse fenômeno. Ao suprir essas necessidades subconscientes das outras pessoas, não é só uma ajuda que se está dando. O que acontece é uma fusão de energias. O poder positivo dela se junta ao nosso e o resultado não é uma simples soma, é uma multiplicação da nossa própria influência. Bom, isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se o segredo é dar, o que exatamente a gente deve dar? A resposta está em entender 9 necessidades humanas que são fundamentais e que operam no nível subconsciente. O Koppmeyer chama essas 9 necessidades de dons do poder. É bom pensar neles como presentes que podem ser oferecidos em qualquer interação para acionar essa fusão subconsciente de energia positiva. E aqui está a lista completa. Vale a pena olhar com calma. Estamos falando da necessidade de se sentir aceito, de ser aprovado, de ser admirado, de ser apreciado, um simples obrigado sincero, a necessidade de se sentir importante, de sentir que há concordância, mesmo que em pequenos pontos, de receber a atenção entusiasmada, não só um olhar vago, e por fim de se sentir necessário e de receber ajuda e cooperação. Cada um desses dons toca num desejo humano muito profundo. Dominar essa lista é o segredo para se tornar uma pessoa de poder positivo. Embora todas as 9 sejam muito importantes, o autor destaca uma delas como sendo a mais poderosa de todas. É a motivação suprema, a força que está por trás tanto das maiores conquistas quanto dos maiores desastres da humanidade. E essa necessidade é a de se sentir importante. Segundo Koppmeyer, isso não é um capricho, não é um desejo passageiro. É literalmente a motivação mais poderosa que existe. E aqui está o ponto crucial. Essa necessidade é uma faca de 2 gumes. Quando ela é satisfeita de uma forma positiva, ela inspira grandes feitos. Mas, quando ela é frustrada, pode gerar ressentimento, hostilidade e até mesmo atos destrutivos. O poder não está na necessidade em si, mas em como a gente lida com ela. Então, como colocar isso em prática? O método, como dá para ver nesses 3 passos, é surpreendentemente simples. Primeiro, agir como se cada pessoa que se encontra fosse a mais importante do mundo. Segundo, demonstrar isso com palavras e ações, fazendo-as sentir essa importância. E terceiro, que é o mais crucial de todos, fazer isso para todo mundo de forma consistente e altruísta. E quando se começa a viver assim de verdade, a distribuir esses dons de forma consistente, especialmente o da importância, algo fundamental começa a mudar na vida. A pessoa se torna uma fonte de poder. E aqui a escolha é clara. Ser um imã que atrai sucesso e boa vontade ou algo que repele tudo isso. Essa imagem aqui mostra a diferença de uma forma perfeita. A pessoa de poder positivo foca em dar, em elevar os outros.
e, como consequência, se torna um imã para o sucesso. Do outro lado, a pessoa negativa é egoísta, calculista e acaba, ironicamente, repelindo as próprias coisas que ela mais deseja. E atenção, porque esta é talvez a regra mais importante de todas. Isso não é uma técnica para ser usada só com o chefe ou com clientes. Se houver uma tentativa de aplicar isso de forma egoísta, o feitiço vira contra o feiticeiro e o poder se torna negativo. Precisa ser um estado de ser, constante e genuíno, irradiado para todo mundo. No final das contas, o segredo para conseguir o que se quer na vida se resume a uma ideia que parece um paradoxo, mas que é incrivelmente poderosa. Doe poder. O segredo não é acumular, mas distribuir. É fazer com que as pessoas ao redor se sintam aceitas, aprovadas e, acima de tudo, importantes. Ao dar esse poder, o eu X+ é ativado, multiplicando a própria influência e atraindo magneticamente o sucesso que se deseja. Esse é o verdadeiro segredo do poder pessoal.